Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e o programa Atual e Chique está em sua temporada agro. Nossa convidada, a veterinária Vivian Bianchini, falando sobre quiropraxia para equinos. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando! Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. E a nossa convidada de hoje é a veterinária Vivian Bianchini. Ela veio falar sobre quiropraxia em animais. Tudo bem, Vivian? Tudo bem com você? É um prazer tê-la aqui com a gente. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a quiropraxia. A quiropraxia, ela é uma terapia manual, onde a gente usa a palpação dinâmica para procurar problemas articulares. Quando uma articulação não está funcionando direito ou quando ela tem alguma restrição. Quando a gente acha esses pontos de deficiência articular, a gente faz um ajuste, que é uma alavanca articular, onde você posiciona o seu corpo em relação à articulação num determinado ângulo, faz uma força e uma velocidade para destravar aquela articulação. E qual é a indicação da quiropraxia? Como que você sabe que o animal está precisando? A quiropraxia, ela tem indicação tanto preventiva como tratamento. O animal já tem um bico de papagaio ou alguma coisa assim, então ele é encaminhado para tratar aquilo. Mas a maior indicação da quiropraxia é preventiva, principalmente em animais de esporte. A gente usa a quiropraxia para literalmente prevenir lesões como bico de papagaio ou outras lesões articulares. No animal de esporte, é mais comum ele ter esses problemas? O cavalo, sim, porque querendo ou não, tem uma pessoa em cima. Sim, o impacto, né? Do Exatamente. Esporte. Todos os esportes têm esse impacto, né? E o interessante é fazer essa prevenção, como você falou no começo. Exatamente. E os cavalos, eles precisam mais do que os outros animais, né? Porque eles são maiores, carregam uma pessoa em cima, né? Não necessariamente, mas o ideal sim, até porque a função esportiva do animal, ela melhora muito com a quiropraxia. Melhora-se a amplitude de movimento, amplitude de passada, para o adestramento, isso é muito importante, para a marcha. Então, você vai melhorar a qualidade daquele atleta. E você olhando para um cavalo, você consegue identificar que ele precisa de uma quiropraxia? Com certeza. Antes da gente palpar o animal numa sessão, a gente olha ele caminhando. A partir do caminhar do cavalo, você sabe se ele precisa de determinado ajuste ou não. E aí a palpação dinâmica, ela só confirma essa suspeita. E a preventiva, qual é o ideal? É fazer a cada mês, a cada 6 meses? Qual seria o ideal? O ideal seria fazer uma vez por mês, pelo menos. A quiropraxia, ela é muito individual. Cada corpo reage de um jeito. Então, a gente vê relatos de donos que acham que o cavalo melhora muito depois da sessão, então acabam fazendo a cada 15 dias. Tem donos que esperam um pouco mais, mas a nível de prevenção, uma vez por mês seria legal. É porque o animal atleta é igual a gente, né? Você tá treinando, ele sente uma dor, alguma coisa, e já vai logo lá para o anti-inflamatório, né? A função da quiro seria diminuir o uso desses anti-inflamatórios. Prevenindo uma lesão, a gente precisaria usar muito menos anti-inflamatórios e aí você sobrecarrega muito menos o sistema do animal. E a quiro, ela funciona como acupuntura, ela trata o animal como um todo. Então, ela vai realmente procurar a homeostase do corpo, que a homeostase é quando tá tudo niveladinho. Vai deixar o animal tinindo, né? Exato, é como se fosse alinhar e balancear. É igual a gente depois que sai de uma sessão, né? Exatamente. E o rendimento, né, Viva? A gente vê os cavalos assim de salto, que eu estou mais acostumada, depois de uma sessão de quiropraxia, eles ficam muito melhores. Você retira literalmente todas as restrições articulares que ele está tendo. Então, se ele estava com uma vértebra mais
travadinha, que não estava passando impulso nervoso direito, ou só não estava movimentando do jeito que deveria. Depois da sessão, ele tá, ok, vamos correr 20 quilômetros. E os animais, assim, de hípica, eles ficam muito presos, muito tempo dentro da baia. Então, é muito importante, né? Com certeza. A fisioterapia em geral, né? No animal de esporte, assim como no atleta humano, a fisioterapia, a quiropraxia, o treinamento, eles se ajudam. São como se fossem pilares para construir um grande atleta. E um complementa o outro. Exato, exatamente. E nos animais pequenos, nos cachorros, por exemplo? É muito indicado, principalmente para cachorro que sobe e desce do sofá. Quando o cachorro desce do sofá, principalmente um cachorro pequeno, ele sofre o impacto, principalmente nas articulações da pata da frente. Só que esse impacto, ele é refletido na coluna. E aí a gente começa a ver bico de papagaio, hérnia de disco, todas essas alterações que existem nas pessoas, existem nos animais também. E coisa que a gente nem imagina, né? Com que certeza. Eles ficam muito dentro de casa e eles sobem e descem do sofá, da cama o dia todo, né? Sim, e eu acho que no dono do animal pequeno, do cachorro, do gato, ele percebe isso com muita facilidade. Querendo ou não, você tá o dia inteiro com o cachorro. E você percebe que ele tá esquisito. E a altura de uma cama para um animal pequeno é muito grande, né? O impacto ou o esforço que eles fazem para subir também. Sim, com certeza. Ô, Vivi, uma coisa que é muito importante falar é sobre o profissional para fazer a quiropraxia, né? Tem que ser veterinário, Tem né? que ser veterinário. Tem que ser veterinário e o ideal é você procurar alguém que você saiba que tenha feito um bom curso. Porque a quiropraxia ela ainda não é reconhecida como uma especialidade. Então, a pessoa fez um curso, ela pode aplicar. O ideal seria você saber aonde essa pessoa fez o curso, procurar referências para ter certeza que o seu animal está recebendo o melhor tratamento possível. E é um tratamento complementar, né? Lógico que você precisa de um veterinário para tudo, né? E com essa indicação, teve até uma passagem de um cavalo meu, ele tinha uma dor nas costas que não sarava. Fez uma sessão, ele não sentiu mais nada, era incrível. O veterinário, assim, apertou em cima dele, ele ficava todo encolhido. Depois, ele já não sentiu mais nada. E foi com uma sessão, Vivian. Sim, é um resultado muito, muito, muito grande. A gente até vê fotos, vídeos dos animais antes da sessão e depois da sessão. Você vê que melhora a amplitude de passada. Depois os cavaleiros, as amazonas, relatam um aumento de rendimento desse cavalo. É muito bacana. É igual a gente mesmo, né? Que eles são atletas, né? Sim. E o esforço deles é grande. Claro, imagina um cavalo saltando 1,20 m, que não é nem altura olímpica, mas é 1,20 m, com uma pessoa de pelo menos 60 quilos nas costas. E mais o peso dele, que já é. E quanto tempo dura uma sessão? Em torno de 1 hora, 50 minutos, depende um pouco do cavalo. Um cavalo que tem um pouco mais de resistência, um pouco mais bravo, um pouco mais quente, a gente acaba demorando um pouco mais. Dá um pouco mais de trabalho, né? E eles ficam calminhos para fazer? Depois que ele percebe o que é, sim. A minha égua, por exemplo, a hora que eu chego com a caixa de quiro do lado dela, ela já vai soltando. Tipo, ok, agora eu tô em casa. E sua égua não é muito calminha, não, né? Ela é meio assustada. Ela é. Mas isso é bom, né? O animal percebe esse cuidado que a gente tem com eles. Com certeza. E eu vou falar um pouco sobre a alimentação de cavalo também, que é importante cuidar dessa parte de alimentação deles. O cavalo, como qualquer atleta, a gente não pode exigir dele que ele tenha um rendimento acima da média com uma alimentação normal. Então, um cavalo de esporte, ele precisa sim de uma suplementação, ele precisa de mais vitaminas, ele precisa de condroprotetores, que são... é uma suplementação específica para articulação, para melhorar aquele líquido que tem nas articulações. Isso tudo é casos e casos. Por isso que a gente sempre preconiza que passe por um veterinário para ele fazer exames e tal e ver qual que é o caso específico daquele cavalo. Animais mais velhos. Às vezes tem tudo isso, né? Exatamente. Às vezes o pessoal acha que é só comprar o cavalo e fazer prova. E dar ração, que não e é dar só ração. isso, né?
Você fala assim, essa ração é completa. E não é, né? Não é bem assim. Às vezes a gente vê o pessoal querendo dar uma ração, às vezes até forte demais, para o que o cavalo faz e peca em outros pontos. O cavalo, ele, querendo ou não foi feito para comer ração, ele foi feito para comer feno. Então não adianta nada a gente dar um monte de ração e não dar nada de feno. Você não vai ter o resultado esperado, né? Você vai ter um cavalo mais pra frente, né? É até perigoso para uma criança, né? Você Sim. alimentar ele demais de forma errada. Tem tantos detalhes, né? Como que dá trabalho ter cavalo, né? Dá trabalho, mas é gostoso. É gostoso. Vivi, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já com mais Atual e Chique. Não saiam daí. A Brasil Bens Consórcio tem opção de crédito no agronegócio. Com o setor agrícola enfrentando suspensão das linhas de financiamento, somado à redução de subsídios do governo, os sucessivos aumentos da taxa Selic encareceram outros tipos de financiamento, restringindo o acesso ao crédito pelo setor. O consórcio vem como opção para o agronegócio, podendo ser usado para compras programadas de maquinário agrícola, colheitadeira, trator, semeadeira, caminhões, caminhonetes e até consórcio para semoventes. Atendemos também energia fotovoltaica, placa solar. Além disso, o setor pode se beneficiar da modalidade usando cotas do segmento de imóveis para a compra de terras, construção ou reforma das sedes das fazendas. Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando! Seja um parceiro Brasil Bens com o consórcio Bradesco. Você pode se cadastrar direto no banco ou na plataforma Brasil Bens. O consórcio Bradesco abre em média 3 grupos por dia, com venda de 7.000 cotas. Possui 3.500 grupos ativos. Vá de consórcio, vá de Brasil Bens. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. E voltando com a Atual e Chique, com a veterinária Vivian Bianchina, estamos falando sobre quiropraxia em animais. Ô Vivian, vamos falar mais um pouquinho sobre a quiropraxia no sistema nervoso? A quiropraxia, por agir principalmente na coluna vertebral, ela age no sistema nervoso. Ela estimula tanto o sistema nervoso simpático, que é quando o cavalo vai relaxando, a gente vai chegando no final da sessão, você vai vendo que ele tá mascando, ele tá querendo fechar o olho, isso tudo é relaxamento. Aí o cavalo já fica pronto para um treinamento bom, né? Pós-quiro, não. A gente sempre pede um intervalo de pelo menos 48 horas depois da sessão. Ah, é bom saber isso, né? Quando a gente faz a sessão, a gente tira todas as restrições que aquele cavalo tá tendo. Então a gente tira também as compensações. A compensação é como se ele pisasse um pouco mais desse lado porque o outro lado está incomodando. E quando a gente tira essa compensação, a gente precisa dar um tempinho para o corpo se habituar ao novo normal. E é muito normal a gente perceber isso nos cavalos, né? A gente vê que tem alguma coisa diferente, mas não sabe o que é, né? Os veterinários brincam que o cavalo ele é o campeão em arrumar compensações. É, que às vezes você tá montado, você acha, assim, nossa, meu cavalo tá mancando alguma coisa. Você pede pra alguém olhar, fala, tá mancando? Não, não tá. Vai ver que é esse problema, né? Uhum. É alguma compensaçãozinha, alguma coisa que tá diferente, mas que o cavaleiro amazona não consegue identificar bem o que é. E um cavalo que tá competindo, tá em prova, é muito melhor, né? Você ter um tratamento dele, até com prevenção, porque é muito normal ter lesões também, né? A gente que é do esporte sabe, né? Principalmente lesão de sela errada. A sela também é uma coisa que está muito em evidência. Você precisa de um ajuste de sela, precisa de um saddle fitting, precisa de um encaixe perfeito. Mas é difícil você achar um saddle fit, né? É difícil. É difícil? É difícil, mas é aquela coisa.
pelo menos uma vez por ano precisa. Precisa. E às vezes a pessoa até tá com uma sela quebrada e não sabe, né? Exatamente. É muito comum o pessoal não saber olhar como que tá a armação da própria sela. E aquela armação quebrada é um problema absurdo, porque aquilo pode machucar muito cavalo e muito cavaleiro. Isso, a gente tem, são detalhes, né, que precisa de profissional para tudo. E a gente tá falando sobre quiropraxia, até eu comentei com a Vivian um fato que aconteceu com o cavalo do meu irmão, que o potrinho nasceu com a coluna torta, aí levou em vários lugares, até em hospitais especializados, ninguém acreditava que o cavalo fosse ficar bom. E o que resolveu? A quiropraxia. A quiropraxia, ela age em milímetros, só que de milímetros em milímetros, às vezes a gente consegue não resolver determinado problema, mas pelo menos amenizar. E o cavalo nasceu, ele era todo torto, a gente estava tanto esperando, sabe, aquele potrinho, a égua era grande, você não imagina de uma égua grande que não fosse ter tanto espaço e fosse entortar a coluna do potrinho, né? E são coisas que acontecem, né, Vivian? São coisas que não tem como a gente prever, né? Não, não tem. E se eu tivesse fotos, eu ia mostrar a diferença, o antes e o depois do cavalo. Não, é muito nítido. E foi uma tristeza quando a gente viu aquele potrinho daquele jeito, né? Tão bonitinho, ele todo assim, frágil, e deu jeito. E a quiropraxia não faz muito tempo que está sendo usada em animais. Aqui no Brasil, existem profissionais que trabalham com isso há 12 anos. Fora do Brasil, já é um negócio mais antigo. Eu acredito que o que não tenha muito é visibilidade do pessoal que não trabalha com alto rendimento. Porque é muito fácil. E a informação, né? Exatamente. Falta informação. Por isso que a gente está aqui para levar para vocês aí a solução, atualizações, né? Que eu acho que dica boa é dica compartilhada. A gente tem que espalhar notícias boas, porque as coisas acontecem, as pessoas não sabem como resolver. Uhum. É muito comum. Às vezes chega uma queixa de alguma coisa que era muito tratável no começo e a pessoa não sabia e foi piorando o quadro. Até virar crônico, né? Daí não tem mais jeito, né? Igual tratamento com ozonioterapia também, cavalo, que é tudo novo, né? Uhum. A gente vê que isso é feito em humanos, mas nos animais também. Acho que a maioria dos tratamentos dá para fazer, né? De fisioterapia, aqueles choques, né? Sim, sim, sim. É muito usado, principalmente se a gente pensar a nível de Olimpíada. O pessoal nas Olimpíadas tem as equipes de fisioterapia contratadas pela FEI e tal, e é muito usado em todos os animais, inclusive nos humanos também, né? Sim, e os animais esses animais de alto rendimento, eles não ficam sem fisioterapia. De jeito nenhum. Acabou um treino, vai lá, já liga todos ali os choquinhos nele. Todos os aparelhos. Antigamente as pessoas faziam gelo, né? Agora já tem outros tratamentos que é feito, tudo para não desgastar o animal, né? Porque esses animais são muito bem cuidados, né, Vivian? Nossa! Fala sério. Demais, demais. Imagina, Dani, você fazer uma sessão de fisioterapia por semana, uma sessão de quiropraxia a cada 15, 20 dias. Não, eles são muito bem tratados. Ô, Vivian, e como é feita a quiropraxia para ele ganhar musculatura? Existe essa possibilidade? Como a gente tira restrições articulares, a gente estimula principalmente muito perto de plexos de inervação. E esses plexos, sendo estimulados, eles ajudam a mandar estímulo para musculaturas que às vezes estavam mais atrofiadas. E também existe a possibilidade daquela musculatura particular estar atrofiada por causa daquela restrição articular. E o animal ganhando musculatura, né? Ele tem um rendimento melhor, tudo melhora. Uhum. E qual modalidade que você percebe que as pessoas estão mais preocupadas com a quiropraxia? Nas marchas, né? Que são os cavalos manga larga, no cavalo de salto, no quarto de milha. O quarto de milha, ele tem ele é muito abrangente quando a gente pensa em provas. E é muito comum nas provas de quarto de milha terem as tendas de fisioterapia. E nessas tendas existem fisioterapeutas, quiropraxistas. Então, é uma prática muito difundida dentro do quarto de milha. Eu acho que o quarto de milha deve ser o que mais é difundido, não que seja o único. Dentro dos cavalos de hipismo também é muito usado. Mas talvez no quarto de milha seja mais difundido, seja mais geral. Eu já achava que fosse mais no cavalo de salto, né? Porque o esforço é maior. Não deve ser, né? Não. Eu acho que é
são esforços diferentes, não necessariamente maiores. E são cavalos diferentes também. Se a gente for olhar um BH, ele é estreito, alto. O quarto de milha, ele é baixinho, forte. Então, são muito diferentes, muito distintas as funções. Mas a gente percebe essa preocupação, né, com o bem-estar animal, né? Tanto na alimentação como nos cuidados no veterinário, que hoje em dia todos os veterinários eles indicam a fisioterapia. Hoje é uma coisa tão provada que funciona que não tem como você falar, não vou indicar. Funciona. Por que não indicar alguma coisa que funciona? Então, é muito difundido, é muito fácil você achar um fisioterapeuta. Funciona porque eu já vi resultados, assim, de fisioterapia que você não acredita. Você vê o cavalo com o boleto inchado, num dia faz uma sessão, no dia já não tem mais nada. E o cavalo já tá trabalhando normal. É muito interessante, né? Porque às vezes fica colocando ali anti-inflamatório, dando remédio pro cavalo, e na verdade não é aquilo, né, que tá acontecendo. Porque ele não fala pra falar, dói aqui. Exatamente. Às vezes a gente tem que procurar a causa base e não só ficar tratando o sintoma. É o que é difícil, né? Eu imagino que veterinário não é fácil. Você vai no médico, você fala, ai, dói, tá doendo em tal lugar, né? Agora o cavalo, não, você tem que descobrir, né? É como montar um quebra-cabeça. Você pega um pouquinho do que o dono fala, um pouquinho do que o cavaleiro ou a amazona fala, aí junta com o que você tá vendo, com as palpações. Então é um quebra-cabeça. Você vê o ambiente que o cavalo, a baia dele, pra ver se tá tudo irregular. Vai eliminando, né? É por eliminação, né? Exatamente. Uma vez eu vi fazendo um exame no cavalo pra saber de onde era a dor. Tinha que dar até anestesia pra aquele local ele não sentir. Se ele não sentiu ali, depois continuou mancando, era outro lugar, né? Os bloqueios. Os bloqueios que fala. Isso. Eu acho que outro ponto importante, já que a gente tá falando de cavalo, é casco. Tem uma brincadeira que fala que o cavalo começa no casco. Então você tem que ter um bom ferreiro. Você tem que ter alguém que saiba fazer aquele casco, que saiba fazer aquela ferradura, que seja eficiente. A gente vê muito problema começando com casco. É muito sério, né, o problema de casco, né? Porque se o cavalo tá com o casco danificado, ele não consegue andar, né? Não. E ele não pode ficar deitado, vai fazer o quê? Nem de pé. É complicado. É complicadíssimo, né? E tem muito, né? Se uma baia não tá bem limpa, dá problema. Se o ferreiro não é bom, dá problema. Dá problema, né? É que tirou de mais, o outro tirou de menos. Não fez um equilíbrio, né? Uhum. É muito complicado. E a gente tem que cuidar bem deles, né? Porque a gente gosta tanto. Acaba sendo nossos pets, né, Vivian? O cavalo hoje, ele tá nessa transição. Ao invés dele ser um animal zootécnico, ele tá virando um pet. Porque hoje é muito difícil a gente pegar pessoas que tenham 20, 30 cavalos. Hoje a pessoa tem 1, 2 cavalos. Então, virou pet. É o filhinho dele que tá na baia. Tem pessoas que se preocupam mais com o cavalo que com o filho, né? A gente vê nas hípicas dessa preocupação, né? Até porque a criança, você sabe quando tá doente, o médico, certo, agora o cavalo já é difícil, né? Sim. Tem todo esse trabalho para conseguir diagnosticar. Aí a importância da quiropraxia, que você já elimina um monte de coisas, né? Com certeza. Um cavalo ali bem equilibrado, com rendimento bom, é tudo que a gente quer, né? Claro, saudável, com bom rendimento. E ganhando as provas, né? Não precisa, o importante é competir, né, Vivi? A gente sabe ali que em um minuto e pouco é muito cruel esse tempo do hipismo, né? Treina ali o mês todo, o ano todo, chega lá e faz uma faltinha, acabou a graça, né? Mas o importante eu não sei qual que é o pior, se é no último ou se é no primeiro, né? Mas o importante é competir e manter seu animal saudável. Vivi, eu queria agradecer a sua presença aqui. Espero que eu tenha ajudado muito vocês que têm esses problemas com o cavalo, que a gente tem essas coisas no dia a dia, né? Um dia ele tá mancando, outro dia não tá, e um animal equilibrado é tudo de bom. Vivi, muito obrigada. A gente vai deixar seu contato aqui. Muito obrigada, Dani, pelo espaço. A Brasil Bens Consórcios tem a opção de crédito para qualquer tipo de franquia. Consulte agora e reorganize suas dúvidas de forma simples e rápida. Com a Brasil Bens Franquia, você pode empreender sem pagar juros, tornando sua franquia uma realidade. A iniciativa visa ampliar as oportunidades de expansão para iniciantes e empreendedores do ramo. O prazo para adquirir o consórcio de franquias é de 100 até 200 meses.
Ao entrar no grupo, o consorciado conta com mais uma alternativa para obter crédito com custos atrativos. Ele também pode efetuar lances e usar uma diluição para reduzir os preços das parcelas ou o prazo de contemplação. Venha saber mais, Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. O programa está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre lá no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?